Oi, gente, eu sou a Isabela. E eu sou a Letícia. E no vídeo de hoje a gente vai contar tudo como foi o nosso terceiro semestre de medicina. E aproveitando que você tá aqui, vai lá no nosso Instagram, porque se você quer ver a gente diariamente, corre lá e segue a gente, porque é conteúdo diário pra vocês. E é isso aí, bora pro vídeo. Então, se você é novo por aqui, a gente vai explicar um pouquinho sobre como a gente entrou na faculdade e como é lá. Então, a nossa faculdade é aqui do Sul, aqui de Santa Catarina, ela fica localizada em Criciúma, que é a nossa cidade, bem dizer, e a gente faz na Unesc, Universidade do Sistema Sul Catarinense. E o valor da mensalidade varia dependendo da fase. A gente, na nossa fase, terceira fase, custa R$ 6.300, só que tem bolsas, porque a gente não tem condições de pagar essa mensalidade, né? Bom, a gente entrou na faculdade em 2020.2 e era o auge da pandemia, então a gente entrou pela nota do Enem. Mas normalmente a nossa universidade ela faz um vestibular próprio para ingressar, mas como eram tempos difíceis, ela fez desse modo para ser mais prático o ingresso. E como a Isa já falou, a gente ingressou no meio de uma pandemia, né? E a nossa terceira fase também foi no meio. Mas, como já estava mais leve a situação, a gente acabou tendo algumas aulas presenciais e algumas aulas virtuais online, né? Então agora a gente vai falar um pouco sobre os nossos horários e as matérias que a gente tinha. Eu vou deixar aqui um print para vocês verem o nosso horário maluco que a gente tinha. Era bastante tempo porque o curso é integral, então aulas o dia inteiro. E só para explicar, né, essa área verde que tem são áreas que a gente tem de tempo livre para fazer as outras coisas. Só que assim, geralmente a gente nem tem essa área porque às vezes um professor precisa daquele tempo para dar aula dele. Então assim, sofremos. Tirando o que a gente tem que estudar para as matérias, né? Então, nem tem área verde, não. Não, só ilusão. Então, para vocês entenderem esse negócio das matérias, a gente tem as modulares, que são um monte de matéria que está dentro de um módulo, e a gente tem 3 módulos durante um semestre. E daí o que acontece? Tem várias modulares e tem as que são as fora do módulo, que daí duram essa fase inteira, assim, esse semestre todo. Daí a gente vai explicar quais são as modulares e quais são as fora do módulo para vocês. Então, né, a gente teve 3 módulos esse semestre, como a Letícia falou, e o primeiro deles foi fisiopatologia de pneumo, depois a gente teve de cardio e por último a gente teve fisiopatologia de gastro. E foram esses módulos que a gente teve. Agora a gente vai falar um pouco sobre as matérias. Então, a primeira matéria que a gente vai começar por ordem alfabética vai ser bioquímica, que foi basicamente a mesma coisa, só que agora a gente viu mais fisiopato das coisas. Então a gente entendeu como tudo funciona bioquimicamente. Isso, e a gente também teve algumas aulas práticas dessa matéria, então eu vou colocar umas fotinhas para vocês verem como foi. Tá bom, então outra matéria que a gente teve foi farmacologia, e foi a primeira vez que a gente teve contato com essa matéria e todo mundo botava um medo, porque falavam que farmaco era muito difícil. E realmente tem muita coisa, assim, muitas reações acontecendo, mas graças a Deus o nosso professor era muito bom, então foi muito boa essa matéria, ele ensinou muito bem a gente. Então, agora fisiologia, que vocês devem estar se perguntando, poxa, fisiologia de novo e vocês estão em fisiopato? Sim, mas foi assim, uma fisiologia misturada com fisiopatologia e foi o mesmo professor de farmácia. Então a gente falava de fisiopato já da interação do remédio, então era muito boa essa aula, perfeita. Bom, a próxima matéria que a gente vai falar é genética, e genética foi uma matéria que no começo ela parecia um pouco ensino médio, assim, porque eram coisas que a gente já tinha visto, só que um pouco mais aprofundado, né, como tudo na medicina. Então foi uma matéria bem legal, mas eu acho que com o tempo ela vai se aprofundar ainda mais. Imunologia foi outra matéria que a gente teve no módulo e, assim, confesso que é muito complicado a imunologia. Tem muita coisa que acontece no teu corpo para se defender e, tipo assim, é uma explosão. E era segunda-feira a aula, então... Nossa senhora, já começaram... Tempos difíceis. Então, patologia foi outra matéria que a gente teve e ela foi uma matéria que a gente estudava tecido do corpo, assim, então tinha bastante imagem, era tipo uma histologia, só que agora das células doentes. Então tinha bastante imagem, era bem legal essa aula. Infelizmente a gente não foi no laboratório de fisiopatologia, que era uma coisa que a gente queria muito ter ido, mas não deu, então vai ficar para próximas experiências. A gente também teve microbiologia, que agora a gente também foi focado mais nas doenças, nos patógenos e tal. E essa aula é muito massa porque a gente tem prática dela. Então a gente vai pro laboratório. Se você não viu o vídeo, a gente é muito desastrado. Só os caos naquele laboratório. Mas a gente adora, queremos mais, prof. Desculpa quebrar as lâminas. Continue com as aulas, prof. E a última matéria que a gente teve foi técnica cirúrgica, que, ó, tá dentro dos nossos corações, que a gente amou essa matéria. Era uma matéria que tinha muita prática, então a gente amava essas aulas. Então eu vou colocar fotos da gente bem Grey's Anatomy, se sentindo a própria Meredith Grey.
Mas foi muito boa essa aula, fora que a gente aprendia muito. Então a gente aprendeu a dar ponto, a gente aprendeu a fazer vários tipos de cirurgia, nós cirúrgicos. Então assim, foi muito aprendizado essa aula. Tirando os instrumentos, né? Que a gente viu muito instrumento que eles usam na cirurgia também, até os aparatos cirúrgicos, os nomes de tudo. E também a gente fez várias cirurgias dentro do módulo. Tipo, a gente fez traco no pneumo, depois dissecção de veias, né? Em cardio. E também a gente fez uma apendicectomia em gastro. Então, assim, sensacional. E a gente revezava como cirurgiã. Então, assim... Nossa matéria preferida desse semestre. Maravilhoso. Então, todas essas matérias que a gente citou agora foram as dentro do módulo, que vão de fase em fase, que a Isa falou antes dos módulos. Agora a gente vai falar as matérias que duram a fase inteira, no caso dessa terceira fase. Se você pensou que a gente já estava ferrada, vamos ferrar mais ainda. Sim, sempre pode piorar. Claro. Nunca é suficiente. A primeira matéria que eu vou falar que estava fora do módulo foi uma optativa que a gente escolheu fazer, né? Ao longo da faculdade a gente tem que fazer uma série de optativas e essa foi uma que a gente pegou agora. Então, essa optativa que a gente escolheu era terapêutica do trato digestivo. Então, era uma matéria que ela se aprofundava em tudo que a gente já teve do trato gastrointestinal, né? Então, foi umas aulas, assim, mais aprofundadas já do que a gente tinha e elas eram EAD e à noite. Então, assim, foi um pouco complicado porque a gente já estava morta do dia inteiro e a gente ainda tinha essa aula, que era uma aula muito densa, que eu acho que ela ia das 7 às 9 da noite. Então, assim... A gente estava quebradíssimo no fim dessa aula, mas deu para aprender muito nessa matéria, assim. Infelizmente, como eu disse, a gente estava cansada. Psicologia médica foi outra matéria que a gente teve, que a gente pensou assim no começo do ano que, poxa, psicologia médica, Mas, gente, vocês não têm noção, essa aula foi perfeita, sabe? Ela ensinou que a gente tem que não só olhar a doença, olhar o paciente como um todo. O paciente é uma pessoa que está ali precisando da tua ajuda. Tem que tratar ele da melhor maneira possível, não focado só na doença. Então, assim, foi uma matéria maravilhosa, a professora também era perfeita. Nossa, pra vocês terem noção, essa matéria começava às 7, às 8 terminava, sei lá, umas 9 e pouco. E a gente não cansava. Mesmo assim, a professora, ela compreendia muito a gente, ela sabia que a gente já estava cansada. Ela fazia umas sessões, assim, de terapia, de respiração, e a gente ficava... Professora perfeita, não tem o que dizer, arrasou. Agora a gente vai falar sobre a interação comunitária, que é uma matéria que ela tem tanto uma parte teórica quanto uma parte prática, que é quando a gente vai nas UBSs, que a gente tem o contato com o paciente, que a gente aprende como que mexe no sistema, como se portar na frente do paciente. Então é uma matéria que a gente gosta muito porque a gente tem esse contato, né, com a comunidade que tá ali. A gente acompanhava vários casos, acompanhamento pediátrico também tem lá, então assim, era maravilhoso. A médica também era bem legal. Ela atendia ali junto com a gente, então a gente já conseguia tirar dúvida na mesma hora, assim. Perfeito. É bem legal, ela dava liberdade pra gente atender os pacientes também, então era uma experiência incrível. Outra matéria que a gente teve foi habilidades médicas, que é fora do módulo, mas essa daí é meio como se fosse no módulo, sabe? Porque a gente teve também focado em pneumo, cardio e gastro. Então a gente teve a de gastro, foi com uma gastro, que a gente aprendeu muita coisa, ela falava muita coisa do dia a dia dela. Pneumo foi com um intensivista da UTI, então, tipo, ele era super inteligente e dava como situações muito insensivas mesmo, então ele passou isso pra gente também. E, por último, né, cardio a gente teve com uma neurologista, mas que, tipo, gente, ela era os dois, basicamente, porque a bicha era inteligente pra caramba. E a gente fez até um elétrico com ela. Nossa, foi muito legal. Então a gente vai botar umas fotinhos aí também. E foi isso, gente. Sensacional essa matéria, a gente também ama ela de verdade. Então agora eu vou falar um pouco sobre o método da nossa faculdade, que é um método misto. A gente tem tanto PBL quanto tradicional. E pra gente é o melhor dos dois mundos, porque daí a gente tem o que é bom de um e o que é bom de outro, e junto fica perfeito. Toda essa parte que a gente falou até agora dessas matérias, elas são a parte tradicional, que é o professor que tá lá explicando a matéria pra gente. E a parte PBL da história que a gente tem são os tutoriais que a gente tem 2 vezes por semana. E o que são esses tutoriais? Sofrimento, a gente vai lá tortura, eles matam nós, a gente chora, a gente tem que estudar muito, o que mais? Tristeza. Enfim, né, o que a gente faz nesses tutoriais? São basicamente sessões que a gente tem em grupo, né, com grupos menores, né, que eles dividem a turma em 9 alunos e um tutor. E ali a gente vai debater sobre vários assuntos e a gente tem isso 2 vezes por semana, então é como se fosse 2 apresentações de trabalho por semana. E é isso que deixa tudo pior, porque não tem tempo. Eu tô animada pra voltar às aulas aqui, agora ter tutorial. Eu reclamo do tutorial, porque a gente tem que estudar muito. Tu tem que saber tudo, se dá uma doença, tipo asma, que foi no módulo de pneumo. A gente tem que saber etiologia, epidemiologia, fisiopatologia,
manifestações clínicas, diagnóstico, tratamento, tudo de asma. Sim. E é muita coisa. E é muita Só coisa. que o tanto que a gente aprende, tu mesmo estudar e tu tem que apresentar isso pra um cara que sabe realmente o que ele tá falando, tu aprende muito mais. Eu, por exemplo, adoro, reclamo demais, mas eu amo e não trocaria por nada esse método. Querendo ou não, é uma forma de te obrigar a estudar aquilo. E enquanto tu tá estudando asma, como a Letícia disse, em todas as outras matérias a gente estava estudando sobre asma. Então, em bioquímica a gente estava vendo, em fisiopato a gente estava vendo, tudo a gente estava vendo asma. Então, a gente conseguia conectar muito bem todas as matérias. A gente sofria, porque realmente é uma demanda muito grande de conteúdo, mas como que tu aprende é surreal. Agora, uma dúvida que vocês têm sempre, mandam lá no nosso Insta. Meninas, quais materiais que vocês realmente necessitam? Cara, de material que tu necessita mesmo? Jaleco. Só E é jaleco. só isso, tu vai usar todo dia quase. Só jaleco mesmo. Esteta a gente até tem. Eu usei uma vez na UBS que a doutora falou, Letícia, faz uma ausculta pra ver se o coração da menina também. Eu falei, claro, doutora, óbvio que eu faço a ausculta. É, e são coisas que tu não vai precisar. Não. Tipo, o esteto, a universidade, a preceptora da UBS também fornece dela se tu não tiver. Então é uma coisa que tu não precisa. Se tu tem é bacana, mas não é necessário. Mas também é óbvio, né? Se tu gosta de fazer anotação, precisa de um caderno, porque como vocês viram, são muitas matérias. E também, eu e a Isa, como a gente não quer gastar muitas folhas, recicla o mundo, a gente usa iPad e computador, né? A gente faz tudo resumindo digitado, fica salvo lá e a gente não gasta folha. Eu e a Isa também, a gente não compra livro, a gente não tem livro, né? Que necessita, a gente usa tudo no tablet e iPad pra facilitar. Porque livro de medicina é R$500 pra cima, então Não dá. PDF é de graça. E já que muita gente pergunta, né, sempre quais os livros que a gente usou, vou deixar um print pra vocês tirarem aí, pra vocês verem todos os livros que a gente usou. E é isso, né? Mas tudo PDF, a gente não tem nenhum livro físico. Se precisar do PDF, pede pra nós mesmo, que a gente manda. É de graça, não cobramos nada. Isso aí. Então, gente, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Não se esquece de ir lá no nosso Insta e seguir a gente pra ver a nossa rotina diariamente. Não se esquece também de deixar um like nesse vídeo, comentar aqui o que você achou, se você tá fazendo medicina, se você quer medicina, em que fase você tá, que daí a gente responde aqui também. E é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!